Santo de Deus, em o nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Vamos aplaudir o Pai, porque Ele merece, glória a Deus. Este é um culto de quarta-feira, ao qual nós estamos aqui, um culto pela família. E hoje nós vamos falar de um grande homem de Deus. Eu já preguei essa ministração num grupo de oração, mas eu quero trazer para a igreja hoje. Essa palavra é grandes promessas, precisará do Espírito Santo. A importância do Espírito Santo, nós temos que ter ele sim. Sem o Espírito Santo, nós enfraquecemos, nós desistimos, nós vamos até mesmo às vezes perder batalha, porque nós não vamos estar sensíveis à voz de Deus em nosso coração. E o Espírito Santo, ele habita sobre nós quando nós o buscamos. E lá em Jeremias 33:17, Deus vai fazer uma promessa. Não quero que vocês abram agora a Bíblia, que nós vamos ler em Lucas 1:26. Mas primeiro eu quero falar em Jeremias 33:17. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele prometeu a Davi um trono perpétuo, um trono ao qual não faltaria rei no trono dele. Através de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, Deus falou com ele que ele iria ter um descendente que sentaria no trono dele perpetuamente. Só que passando-se os anos, Davi morreu e depois continuou a geração, só que Deus não esqueceu da promessa que deu ao servo Davi. Da mesma forma somos nós. Às vezes nós estamos orando, buscando há anos e a gente não vê um milagre. Só que Davi já era morto, mas mesmo ele morto, Deus cumpriu o que disse para ele. Nós vamos vermos agora em Lucas 1:26. Abram sua Bíblia em Lucas 1:26, que nós vamos ver por que nós precisamos da ação e do Espírito Santo para que nós venhamos ter respostas em orações. Abriram a sua Bíblia no nome de Jesus? Lucas 1:26 é a nossa mensagem de hoje. Lucas 1:26. O anúncio do nascimento de Jesus. Aqui nós já podemos ver que Deus já estava preparando o cenário, já estava preparado, porque havia uma mulher de Deus que foi escolhida por causa da promessa que Deus deu a Davi. E aqui nós vamos ver, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. De onde era José? Da casa de quem, igreja? Deus. Da casa de Davi. Por que Maria foi escolhida? Por causa que ela tinha uma aliança, um compromisso com José. E quando ela teve esse compromisso com José, ela recebeu o quê? A herança. A herança que Deus tinha prometido para Davi, que Davi não faltaria um rei no trono de Israel. E aí Deus vai a uma cidade pequenina, uma aldeia de pessoas simples, que ninguém dava nada por José e nem Maria, porque eles eram de uma cidade bem pequena, pessoas que, se Deus não olhasse, não teria como eles chegar a uma grande promessa, a carregar uma promessa grande, que José, mas Maria ia carregar uma promessa grande, que foi dada há anos atrás para Davi. Só que aqui Deus vai vir as situações no meio do caminho, vai vir os problemas, e você vai ver aqui que era impossível o milagre ser gerado em Maria. Mas eu quero te dizer algo. Às vezes você está orando aí pelo casamento, você está orando pelo filho que está nas drogas, na prostituição, até mesmo um marido que vive traindo, que vive fazendo coisas erradas. Mas quando Deus deu a promessa para Maria, para José,
porque era impossível acontecer. O que é impossível na sua vida hoje? A sua cura. Às vezes você está aí desenganado dos médicos, às vezes você está com um diagnóstico, uma receita, ou até mesmo você fez um exame, o médico disse que não tem mais jeito, mas a palavra diz que tem jeito sim. Deus, ele cura o câncer, Deus cura a AIDS, Deus cura o leproso, Deus cura qualquer coisa. Ele restaura casamento, ele restaura vidas financeiras, ele restaura filhos que usam droga, ele restaura. Mas quando Deus deu a promessa para Maria, ela teve que ter uma grande caminhada, que nós vamos ler agora no 28. E entrando o anjo onde estava, disse: salve agraciada, e o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Imagine você, está no seu quarto de oração, e de repente, você é acordada, ou você está orando, chega um anjo e diz, o anjo Gabriel, que a Bíblia bem diz aqui, agraciada. Acho que nós ficaria pasmo como Maria. Como Maria recebeu aquela saudação, porque agraciada. Deus não se manifesta na vida de ninguém se não vai acontecer algo. E às vezes ele se manifesta na nossa vida e a gente fala assim, Deus manifestou, agora vai ser tudo bem. Não, às vezes ele está manifestando na sua vida e as coisas parecem estar tudo pior. Parece que quanto mais eu oro, as coisas vão piorando. Parece que quanto mais eu busco, mais as coisas parecem que vai sendo ao contrário. Mas não. Maria, quando ela recebeu a promessa de Deus, ela teve que passar por uma grande trajetória. Ela foi perseguida, ela foi humilhada, ela foi levada até mesmo as pessoas daquela época achar que ela tinha traído o próprio José. O próprio José pensou que tinha sido traído por Maria. E muitas das vezes nós somos assim, nós estamos orando pelo familiar e ele está ali nos atacando, nos humilhando. Mas eu te digo uma coisa, nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Batalha espiritual essa que, se nós não tivermos o Espírito Santo, se nós não tivermos alicerçado na presença do Pai, nós vamos perder batalha. E quando o anjo falou para Maria agraciada, ela pasmou ao receber aquela palavra, porque ela sabia que algo viria, que algo iria acontecer naquele momento. E da mesma forma somos nós, quando nós entramos na igreja, nós sabemos que algo vai acontecer. E eu estava até falando com a igreja essa semana, que o inimigo, muitas das vezes, ele conhece cada um de nós, ele estuda nós. E muitas das vezes, ele não vai querer tirar você da igreja, porque ele sabe que você não vai sair. Ele vai querer colocar o quê? O esfriamento espiritual. Ele vai querer colocar em você que a sua família não tem mais jeito, que seu marido não vai voltar, que o seu filho não vai largar as drogas, que seu marido não vai largar a bebida, que o seu casamento tem que ter o divórcio. O que ele vai fazer? Tentar colocar no seu coração os impedimentos. Tentar colocar no seu coração que Deus não vai ouvir sua oração e que você está na casa de Deus pecando ou não tem mais jeito para você. Ele vai querer trabalhar no seu coração para você ficar na igreja, mas ficar de qualquer forma. E não é isso que a palavra diz. Quando eu estou na casa do Pai, quando eu estou na presença do Pai, o mundo espiritual está agindo. Mas para o mundo espiritual agir, eu tenho que também me movimentar. Como eu me movimento no mundo espiritual? Orando, jejuando. Tem hora que é necessário nós jejuarmos. Como o Pai, Jesus falou, o povo foi questionar a Jesus, por que seus discípulos não jejuam? Aí ele falou assim, porque ele ainda estava do lado, porque Jesus ainda estava com eles do lado dele. Então, quando o noivo estava ali, presente, como eu estou aqui, Jesus diz assim, eu estou aqui, Jesus falando, eles não precisam jejuar porque eles têm a mim, mas vai chegar uma hora que eles vão precisar, porque Jesus está dizendo, eu vou ter que subir. E quando eu subir, vai vir o Espírito Santo que vai ensinar aos meus filhos a ser conduzido. Muitas das vezes, você já observou que você está fazendo algo, vou citar um exemplo. Isso acontece muito comigo. Muitas das vezes eu estou assistindo uma programação e Deus fala no meu coração, não estou me agradando. Não, você não deveria estar aqui dando o seu tempo para coisas que não vai te edificar. Isso é o quê? Um
Santo, como eu vou ouvir? Às vezes eu vou estar achando que eu estou fazendo algo que está certo, mas não vai estar. Então, assim, o inimigo, ele não quer te tirar da igreja, porque ele sabe que por mais que te balance, por mais que tenha os problemas, você vai continuar. Ele quer trazer o esfriamento espiritual. E isso é muito grave. Quando isso acontece, quando nós estamos na igreja, só por estar, nós não estamos aqui por estar, nós estamos aqui, como diz a palavra, para ganhar a coroa da vida. E se nós não vigiarmos, a coroa da vida será roubada. Porque a palavra também diz que os nossos frutos, nós temos que dar frutos. E se nós não estivermos dando fruto, vem o Senhor e poda e corta. E muitas das vezes a palavra diz que ele vem e poda. Quando ele está podando a árvore, ela ainda pode dar fruto, mas quando ele corta, já era, acabou. Então, muitas das vezes a gente vê as coisas acontecendo porque nós paramos. Nós estamos na igreja, mas nós não estamos com aquela mesma fé do início, vindo aos cultos. Se tem culto na quarta eu venho, se tem culto na sexta eu venho, se tem culto no domingo eu venho, não vindo de mês em mês, de semana em semana, ou só orando em casa, porque a própria palavra diz que é mandamento eu congregar, é mandamento eu estar na igreja. Então, se é mandamento, não posso revogar, porque foi o próprio Jesus que deixou na palavra. Então, nós precisamos sim congregar. Por que Maria foi escolhida? Porque ela tinha um coração segundo de Deus. Por que ela foi escolhida antes da promessa, antes dela casar? Deus já estava trabalhando com Maria, porque ela ia entrar numa descendência de promessas. E você faz parte dessa descendência de promessa. A sua família faz parte dessa descendência de promessa. Eu não deixo de falar isso nos cultos que eu prego. A minha família não tem querer, a sua família não tem querer. Quem determina aonde eles vão estar somos nós. Aí você fala, como assim, irmã Patrícia? Através da sua conduta espiritual. Se você é uma mulher que serve ao Senhor, que tem a sua salvação garantida no seu coração, porque eu sei quando eu estou andando com prudência, eu sei quando eu estou errando, eu sei quando Jesus vier, se eu vou subir ou não. Eu decido para onde irei. E quando eu sei que salvando eu, primeiro há uma escala, salva tu, depois a tua casa. Não vem ao contrário, primeiro salva você, para depois salvar a sua casa. Se você tem certeza da sua salvação, toda a sua casa servirá ao Senhor. Mesmo que você morra, mesmo que eu morra, mas a minha oração está diante do Pai, para que no tempo certo, no oportuno tempo, Ele venha trazer resposta. Como Davi, não tinha ninguém sentado no trono de Davi, mas a promessa foi dada para ele. E quando veio a promessa para Davi, veio como impossível. Como uma virgem vai gerar um filho. Aí você me pergunta, irmã, você não está na minha pele. Eu tenho um marido que é drogado, eu tenho um marido que chega em casa para me bater, eu tenho um marido que me trai o tempo todo. Mas quando você se posicionar no mundo espiritual e dizer, é meu, e dizer para Satanás, larga o meu marido, larga o meu filho, porque eu não estou pedindo, mas estou ordenando no nome de Jesus, o diabo tem que sair. É uma vez? É duas? Não. Tem pessoas que vão ter que batalhar todos os dias. Por isso que eu chamo a vocês a estar numa igreja, se alinhar ao ministério, para que você venha receber as orientações do Espírito Santo, porque a palavra diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, as igrejas, porque não só tem uma igreja, não só tem a Igreja Internacional da Graça de Deus, tem a Assembleia de Deus, tem a Batista, tem a Maranata, tem outras várias denominações que cada um Deus escolhe para o ministério. Porque Deus, a própria palavra, essa semana eu estava orando, e eu estava vendo em Mateus 24, ou 24, que a palavra diz assim, que no dia que Jesus vier às nuvens, os anjos
vão sair nos 4 cantos do mundo, pegando os seus escolhidos para levar embora. Naquele dia que o povo diz o arrebatamento, né? Que o Senhor vai vir as nuvens. Primeiro ele vai pegar os mortos, ressuscitar os mortos, vai levar para o céu e vai pegar aqueles que estão vivos nos 4 cantos. E aí, vai ser só a igreja nossa que vai ser salva? Não! Vai ter nos 4 cantos do mundo, vai ter pessoas que vão subir. Então a importância de nós termos o Espírito Santo para nós sabermos guerrear, para nós sabermos agir da forma correta. E aqui está dizendo mais, no 29. E vendo a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Olha como Maria ficou. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Olha Maria achando. Quem achou? Quem observou Maria? Foi Deus. Você acha que Deus não está te observando? Ele está. Ele está observando o que você está falando atentamente. Ele está lá só esperando a hora certa que você se posiciona da forma certa para trazer a resposta para você. Eu lembro que eu estava passando por uma batalha espiritual muito grande. O pastor me deu, eu lembro como hoje, a nossa igreja, ela tem um costume de quando nós ofertamos, nos dá livros. E eu lembro que o primeiro pastor daqui, quando eu congreguei aqui, eu vim de outro ministério, como eu já disse, mas eu tenho 25 anos de cristã, mas aqui na graça eu devo ter uns 15 anos de obreira, né, no caso daqui. E esse pastor, ele veio e disse assim, e eu dei a oferta, e ele do altar, ele pegou e me deu um livro, desse tamanhozinho aqui, não é esse livro, mas ele me deu um livro desse tamanhozinho aqui, que eu li ele dentro do banheiro, sentada. Eu disse para o pastor, não precisa. Naquela hora eu falei, Deus, eu não estou dando oferta porque eu quero um livro. Mas o Espírito Santo estava dirigindo aquele pastor a me dar aquele livro. E aí eu peguei, porque eu sempre, às vezes eu digo não, mas na hora eu preciso falar, pegue. E eu peguei aquele livro e li. Eu lembro como hoje, menos de um mês, eu fiquei doente, eu tive problemas seríssimos nas minhas hemorroidas, que eu não podia nem sentar. E aquele livro falava de batalha espiritual, falava que até hoje eu tenho até hoje esse versículo bíblico guardado, que fala em Isaías 53, 4, que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E o que eu quero te dizer, se eu não estivesse na igreja, se eu não tivesse pegado aquele livro, obedecido e lido, eu não teria ficado curada. Eu tinha passado por uma cirurgia, porque só quem já fez cirurgia sabe como ela é terrível, como ela é sensível. Muitas das vezes a pessoa fica até mesmo com algumas sequelas, que eu conheço pessoas que me falam que estão com algumas sequelas. E naquele momento eu lembrei, e eu comecei a orar. Eu fiz a oração, expulsando aquele mal, expulsando aquela enfermidade. Naquela hora, eu fiquei curada? Não. Mas eu tinha um alicerce espiritual, que eu estava em uma batalha pela minha cura. E eu comecei a orar. Eu orei a primeira vez, na segunda vez eu comecei a falar, no nome de Jesus, eu estou curada. Aí eu comecei a falar, no outro dia, no terceiro, em nome de Jesus, já estou curada. Eu não fiquei desesperada e nem orando toda hora. O que eu fiz? Eu fiz aquela primeira oração, expulsando a enfermidade, usando a palavra e a autoridade que foi nos dada no nome de Jesus. E depois, o que aconteceu? No 7º dia, eu insistindo, eu ficava na igreja, não sentava, eu não conseguia nem sentar, eu vinha à igreja, falei com o pastor que estava com problema, e ficava de pé, que eu não sentava, e ali determinando, porque já estava escrito que Jesus levou na cruz as minhas dores e enfermidade. Então, se eu tenho dor, se eu tenho enfermidade, está escrito que Jesus já levou. E eu fiquei curada. E quando eu percebi, eu não tinha mais nada. Mas porque eu estava na igreja, eu obedeci à voz do Espírito Santo que falou através daquele pastor, que foi usado por Deus para me dar um livro.
que ia me direcionar naquilo que eu precisava guerrear. Então, a importância de cultuar. E aqui está dizendo que, no 31, e eis que em teu ventre concederás e darás à luz a um filho, por-se-lhe-á o nome de Jesus. Até nome. Você já observou que quando a promessa veio para a descendência de Davi, já tinha um nome? A sua promessa já tem nome. Marido abençoado, filhos próximos abençoados. A tua promessa que Deus te deu já tem até um nome. Porque quando Maria foi ter o filho, ela não precisou nem se preocupar em colocar o nome, porque o nome já tinha, Jesus. E aqui está dizendo: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de, repete comigo, Davi, seu pai. Davi já era morto, mas a promessa estava viva. Eu nunca esqueço do testemunho de um pastor da igreja Deus é Amor. Um grande pastor que foi muito humilhado pelo povo da igreja. Ele contava, o filho dele contava esse testemunho. Ele tinha um filho que era homem, mas virou mulher. E se prostituía, usava droga, saía na cidade do Rio de Janeiro. E aí o pai sempre estava lá, ele fazia aqueles trabalhos de prostituição, e o pai pastor, e uns irmãos sem sabedoria vão começar a rir dele, caçoar, lá o pastor do filho gay, lá o pastor isso, e aquele pastor não se preocupava, porque ele amava aquele filho, independente do que ele era ou não, mas era filho dele. A gente não deve negar o nosso amor, porque um ente querido nosso está no erro, está no pecado, ou ele estava vivendo de uma forma que ele estava, mas ele amava aquele filho. E o filho dele conta que uma vez ele foi no Dia dos Pais, e aquela igreja começou a rir dele. E depois o que acontece? Aquele pai estava sempre orando, aquele pai estava sempre cuidando daquele jovem, sempre dando amor e ensinando a palavra de Deus de uma forma sutil para aquele jovem. E chegou um dia que aquele pastor morreu. Ele não viu seu filho se converter. E ele conta hoje que hoje ele é um pastor, hoje ele serve a Deus, hoje ele é um homem, ele não é mais um homem sexual, né? Ele se decidiu a ser um homem e servir a Deus, porque ele fala no testemunho dele: antes eu não entendia, mas quando meu pai morreu, as orações do meu pai ainda continuavam gritando no meu coração. Tudo que meu pai falava, tudo que meu pai me ensinava, quando ele morreu, eu lembrei. Então, assim, aquele pastor que era caçoado, porque para a igreja dele, era impossível aquele jovem sair das drogas, da prostituição, da vida que ele estava vivendo, mas aquele pastor não desistiu. E mesmo morto, ele conta que ele desfruta dos frutos que o pai dele deixou. Então isso é importante. Davi, ele já era morto, mas Deus escolheu Maria por causa de José, da promessa que deu à família de Davi, que assentaria no trono um filho. E nunca mais esse trono seria roubado. E você vê que Jesus Cristo está sentado até hoje nesse trono, pela promessa que deu a Davi. Então a sua promessa vai chegar. Tem nome, tem data e já está escrito. Depender da sua conduta espiritual, de você não desistir, de você profetizar. Ezequiel viu um vale de ossos sequíssimos. Tinha vida? Não. Cada vez que Deus mostrava mais ele tinha que profetizar. E quando ele ia profetizando, ia se entrando vida. E quando entrou o Espírito, aqueles ossos reviveu. Da mesma forma somos nós. Nós temos que gerar vida nos corações daqueles que nós estamos intercedendo, no coração daqueles que nós estamos orando. Como? Declarando que eles já são de Jesus. Não ficar desesperados, não ficar com medo, não ficar achando que Deus não vai te responder, não. Deus já te respondeu desde o primeiro dia que você conheceu a verdade, porque a própria palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se eu sou liberta, se eu tenho uma promessa, vai acontecer como Maria.
A minha descendência vai estar assentada perpetuamente. Porque a promessa foi dada para Davi, mas foi dada para mim também. Foi dada para cada um de vocês. Então vocês já têm legalidade espiritual para entrar no inferno e dizer: da partir de hoje, meu filho toma nojo das drogas. Da partir de agora, eu não estou pedindo, mas estou ordenando a Satanás largar o meu marido e largar a vida dele, ele largar essa amante, e você orar para que Deus venha converter a amante, para que ela venha largar o seu marido. Eu gosto muito de contar as minhas batalhas espirituais à igreja, porque para estar aqui hoje eu tive que passar por um processo, e quero te contar isso porque é fundamental. Às vezes você, mulher, que está orando pelo seu marido, eu lembro que um dia eu vindo da igreja, para a igreja orar para o meu pai, estava fazendo campanha para o meu pai. Eu estava orando e eu tinha muita raiva da mulher que roubou ele de mãe, que ele estava com essa mulher, e essa mulher sabia que meu pai era casado, mas não largava ele. E eu tinha raiva daquela mulher, não posso mentir, porque Deus sabia. Um dia Deus falou no meu coração: mude a sua forma de orar. Mude a sua forma de orar. Aí vai orar agora para eu converter a amante. Porque muitas das vezes Deus coloca pessoas no seu caminho, não para você ter raiva, é para você orar. Porque se aquela mulher não entrasse na vida do meu pai, talvez hoje ela não seria uma cristã. Porque precisa de alguém interceder, precisa de alguém estar orando. E Deus falou comigo: ore por ela, porque eu quero convertê-la. E quando ela se converter, ela ora ao seu pai, foi dito certo. Quando eu comecei a orar para Deus salvar aquela amante, salvar aquela mulher, ela se converteu e ela mandou buscar meu pai. E falou que não queria meu pai de jeito nenhum lá. E hoje eu fiquei, há um tempo atrás, eu tive notícia dela que ela estava na igreja, casada com um homem desimpedido e estava servindo a Deus. Mas eu tive que mudar minha forma de orar. Em vez de ter raiva da amante, eu tinha que orar por ela. É assim que Deus trabalha com nós. Deus trabalha no impossível. Era impossível eu amar aquela mulher. Era impossível eu orar por ela. Pelo contrário, estava nem aí para ela. Mas quando eu entendi, o Espírito Santo falou comigo: ore para que eu converta ela. E muitas das vezes Deus fala isso com a gente. Às vezes você está orando pelo filho, você tem que orar para sua nora. Às vezes está orando um filho ou uma filha, tem que orar pelo genro, para Deus convertê-lo. Porque se Deus converter o seu genro, a sua nora, Deus sabe como trabalha, costuma ele ir. Porque você já observou que o homem, ele obedece mais a mulher do que a mulher? Às vezes eu sei, porque quando eu tive a minha nora, Deus falou comigo: você ora por ela, porque através dela eu vou salvar seu filho. E é certo mesmo. Você sabia disso? Porque o homem tem uma dependência da mulher. Muitas vezes o homem só vai se a mulher for. Principalmente os homens que são carinhosos, apegados às esposas, que só quer dar um passo com a esposa. Isso é verdade. A mulher, se ela for sábia, ela leva o marido para o céu ou para o inferno. Isso é verdade. E tem muitas mulheres que estão levando os maridos para o inferno porque não tem sabedoria. O marido fala: eu vou na festa, elas vão. O marido fala: eu vou para um futebol ou para uma praia, sabendo que na sua igreja está tendo culto. O que eu faço? Na nossa igreja temos culto de manhã e temos à noite. Não, marido, vou usar de sabedoria. Eu vou na igreja de manhã, eu busco o Senhor e depois nós vamos para a praia. Mas tem mulheres que estão fazendo o contrário e dizendo que estão sendo sábia. Você não está sendo sábia. Você lá na frente, você vai ter sequelas daquilo que você está plantando agora. É como uma mãe que tem um filho. Você acha que ele não, você deixando ele em casa vai ser bom para ele? Não! Ensina seu filho ao caminho que se deve andar. Quando ele crescer, ele não vai se desviar. E muitas mães vêm para a igreja e não trazem os seus filhos, porque eles falam assim que eles vão atrapalhar. Eu lembro que quando eu tinha meus filhos pequenos, a minha filha chorava o culto todo, mas eu não perdi o culto. Mesmo ela chorando lá na porta, eu estava ali com ela, ninando ela e ouvindo a palavra. Muitas vezes eu chorava. Eu chorava porque eu queria estar sentada, mas eu teria que levar minha filha, eu não poderia deixar ela em casa. Então tem mães que estão errando nisso. Deixa os seus filhos em casa, achando que eles vêm à igreja, eles não ouvem. Eu nunca esqueci de uma coisa. O pastor Gomes estava pregando aqui na igreja e ele falou algo. E Davizinho, o cabeludinho, ele respondeu ao pastor. Ele estava conversando, eu observando, eu estava
filhos para a igreja. É importante. Mesmo que você ache que eles não estão ouvindo, mas eles vão ouvir sim. E aqui, para nós finalizarmos, vou ler bem rapidinho. E reinará eternamente na casa de Jacó, o seu reino não terá fim. Aqui está falando da promessa e de Jesus. Que Jesus ia reinar e não teria fim, que viria da descendência de José para cumprir a promessa que deu a Davi. E disse-lhe Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Porque Maria era virgem, ela não tinha ainda casado com José. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. Gente, olha aí, olha como a promessa está gerando. Quem desceu sobre Maria? O Espírito Santo. E olha que ainda ela foi uma da primeira pessoa que recebeu isso. Porque o Espírito Santo não viria enquanto não se cumprisse a palavra dada, que o Espírito Santo viria depois de Jesus. Jesus viria, seria crucificado, subia ao céu, depois viria o Consolador, e aí o Espírito Santo viria. Mas Maria já recebia a ação do Espírito Santo dentro do ventre dela, que era Jesus. E aqui está dizendo: e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que há em ti há de nascer será chamado